Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou Jussara Boter Santos, sou professora de História da Rede Pública do Estado de Rondônia e estamos aqui hoje para realizar uma live sobre um projeto que eu desenvolvi chamado Teresa de Benguela, Rainha do Quariterê. Esse projeto, ele ele foi fomentado pela Lei Aldir Blanc. Para quem não sabe, a Lei Aldir Blanc é uma lei que liberou recursos para a cultura e durante o período da pandemia, para que agentes culturais pudessem produzir material cultural durante o período da pandemia. E eu escolhi esse tema, Teresa de Benguela, porque na minha especialização em História da Amazônia, o meu professor Marco Teixeira, que eu espero que um dia venha assistir essa live, ele nos falou sobre a Teresa de Benguela. Na verdade, ele me apresentou a Teresa de Benguela, né? Que até então eu não conhecia. Durante a graduação, eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Então, assim, eu fiquei encantada pela história dela. E, assim, ele destacou bastante que ainda, veja bem, naquela época que eu fiz a pós-graduação, já há alguns anos, que ainda era uma história que precisava ser contada, né? Precisava ser pesquisada e tal. E aí, quando surgiu a oportunidade de realizar esse projeto, que trata-se de um roteiro cinematográfico para uma possível produção audiovisual, né? Então, eu, como historiadora, realizei as pesquisas, redigi o roteiro, né? Então, ele ainda não foi produzido. Eu me lembrei da Teresa de Benguela e pensei em pesquisar e fazer um roteiro sobre ela, né? Esse recurso foi fomentado, como eu disse, pela Lei Aldir Blanc, pelo edital 83/2020 da Sejuscel, primeira edição Alejandro Bedotti, que trata de temas relacionados ao estado de Rondônia. Então, eu quero, na oportunidade, agradecer ao governo do estado de Rondônia por ter tornado possível a execução desses recursos da cultura, especialmente a Sejuscel, através do seu superintendente Jobson Bandeira, que junto com a sua equipe conseguiu publicar os editais em tempo hábil para que a gente pudesse ser beneficiado com esses recursos. Quero agradecer em especial a professora Avacir, que aceitou o convite de participar dessa live comigo, e não só aceitou o convite, como me ajudou na organização, convidando seus alunos, seus acadêmicos, e convidando também a Melry, que também vai participar com a gente aqui. Também quero agradecer demais a presença da Melry, uma pessoa especialíssima que eu conheci agora e estou muito contente. E a gente vai falar sobre a Teresa e fazer uma reflexão sobre essa temática a partir da historiografia nacional, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada da minha cola. É isso. Quero agradecer os acadêmicos da UNIR, dizer que lá em 1994 eu entrei na primeira turma de História da UNIR. A UNIR ainda tinha só umas 5 salas, estava em obras, e a gente, penou para fazer o curso de História. Em 1999 eu me formei, a primeira turma de História de Rolim de Moura, e eu tenho muito, muito orgulho disso. A UNIR é uma instituição assim, que eu tenho muito carinho, e assim, eu fico emocionada de ver como que a UNIR expandiu, como que ela cresceu, não só fisicamente, mas os acadêmicos também. A minha gratidão imensa a vocês, eu espero que esse conteúdo venha somar na formação de vocês todos. Então, eu passo agora para a Melry, que vai começar nosso assunto. Na sequência, eu falo um pouco, e depois a professora Avacir faz a sua contribuição. Melry, é contigo. Obrigada, Jussara. Boa tarde a todas, a todos e a todes. O meu nome é Melry, sou acadêmica do curso de Pedagogia, e agora a gente vai adentrar nessa personagem, nessa atriz, nessa coadjuvante da história do Brasil, que é a Teresa de Benguela. Eu vou iniciar falando um poema de autoria minha, para que a gente adentre nesse assunto, né? Vou passar a apresentação para vocês agora. Quero agradecer também ao professor Samilo,
que, devido à minha participação com ele num trabalho sobre mídias e representações, é que eu consegui fazer essas pesquisas, é que eu consegui ter esse referencial teórico, né? Porque, como a Jussara disse, a professora Vassi disse, há um apagamento de personagens, de pessoas importantes na composição da história do Brasil. E através do Samilo, com o nosso artigo científico, PIBIC, é que eu consigo fazer essas pesquisas. Então, agradeço também ao professor Samilo por esse momento. Está aparecendo para vocês? Está sim, está sim. Mas está aparecendo bem ou está embaçado? Tá ótimo, Mel. Pode prosseguir, Mel. Sim, eu estou voltando. Aqui. Negras, né? A história não contada. Nesse caso, Teresa de Benguela. Negacionismo Poema histórico. você vai falar agora ou depois, Mel? Agora, professora. Ah, tá. Desculpa a interrupção. Está aparecendo? Sim, tá. Está. Negacionismo histórico. Negar faz parte da história do Brasil. Ao aportar os primeiros navios, vindos da Europa para cá, primeiro buscou-se negar que aqui já tinha gente, feliz, alegre, contente. Depois, negou-se que essa gente já tinha alma e que para encontrar a salvação seria necessário catequizá-las, tentando exterminá-la, fechando qualquer janela, tirando a vista delas daquela bela floresta que eles demonizaram, negando àquele povo um grito de socorro. Eles arrancaram-lhes o couro, porque a alma resistia, lutando contra a agonia de ver sua história apagada. E depois de muita luta e resistência, dificultando a sua permanência em solo tupinambá, foi-se até a África procurando escravizar. E chegando lá, negou-se o direito de permanência dos africanos em seu continente, separando-os de sua gente, retirando-os de lá e sequestrando-os para cá, sendo negado um direito essencial, conhecer seu ancestral, virando mercadoria e sendo tratados como animais, roubando de seus pais, filhos, que nunca mais retornariam àquele cais. Com esse poema, eu adentro ao nosso assunto, né? E quero convidar vocês a retornar lá para a África. Em alguns lugares da África, a palavra negro não faz o menor sentido, porque para eles são Khoisan, são da Nigéria, são Achantes, são Iorubás. Então, quando se fala negro, para eles não tem o mesmo significado que tem aqui no Brasil, porque eles se identificam com essas etnias e não através do termo negro. Mas para os que foram retirados de lá, que saíram em diásporas, que foram sequestrados, ou os que foram roubados, essa identidade de Khoisan, de nigeriano, ou de Achantes, ou de Urubá, ela foi uma identidade que foi negada. Foi negada para os que saíram, foi negada para os seus descendentes, foi negada para mim. E devido a esse fato, muitos movimentos aqui no Brasil buscam trazer essa conexão, buscam abraçar essas pessoas que pertencem a esse grupo étnico, para que essas pessoas se sintam abraçadas e saiam desse limbo da autoafirmação, porque uma falta de representação, uma falta de conhecer os ancestrais, implica numa identidade distorcida, numa identidade desvalorizada, numa ausência de identidade, numa representação que foi imposta por outras pessoas que não nos representa, mas nos imputa como se fosse algo pejorativo. E lembrando que a África é um continente e não um país. Então não tem como eu falar negro e querer identificar
todos esses povos que pertencem ao continente africano, sendo que no Sudão eles se reconhece de um jeito, na Líbia se reconhece de outro, no Egito de outro, no Marrocos em outro, na Angola de outro. Então, realmente, a palavra negro não faz nenhum sentido. Só que até essa informação para nós foi negada, ou apagada. E com esse apagamento, apesar da informação, foram apagadas pessoas que representam isso. Então, para lembrar, o princípio da palavra negro vem da palavra latina níger, que significa entre escuro ou preto, que é o mesmo radical que deu origem à palavra Nigéria. Então, os nigerianos são basicamente nigririanos, né? Então, eles vão ter uma identificação com a palavra negro, mas todo o continente africano não vai ter entendimento do significado negro como aqui no Brasil. Então, eu falo que os negros vivem em dois mundos. No caso, nós negros, né? Nós conhecemos a realidade de uma sociedade racista, que ela nos impõe, e também observamos a realidade dos povos brancos ao nosso redor. Nós lemos e estudamos os seus filósofos, ouvimos as suas músicas, assistimos os seus pontos de vista nos programas de TV e em jornais, conhecemos as histórias de momentos dramáticos dos povos brancos. Entendemos até de mitologia grega, nórdica. Sabemos a linhagem da Rainha Elizabeth lá na Inglaterra. E a nossa? E os nossos filósofos? E os nossos mitos? E a nossa religião? E a nossa história? O que fizeram de nós? Nesse contexto de histórias não contadas, hoje, a professora Vaci, a professora Jussara e eu vamos apresentar para vocês uma heroína do Brasil, que é a Teresa de Benguela, numa das histórias não contadas para nós. Quem foi Teresa? Não se sabe ao certo se Teresa nasceu em Benguela, em Angola, ou se ela nasceu no Brasil. Não há um consenso entre os historiadores. Então, a história já fica aí. Porque se eu não demarco um lugar, um ponto, eu não demarco a minha identidade, eu não reforço isso. Então, a própria história não sabe dizer de onde que ela veio. Se ela veio de Angola, lá do Porto de Benguela da África, ou se ela nasceu aqui no Brasil. O que se sabe é que ela incomodou bastante o rei João I de Portugal, porque ele era rei de todo esse pedaço de terra de Portugal e Brasil. Mas aqui no Brasil tinha um pedaço de terra em que ele não mandava, e quem mandava era a rainha. E essa rainha era a Teresa de Benguela. Como eu disse, a origem dela é incerta e não se sabe se ela é brasileira ou africana. Mas o que a gente sabe é que ela deu muito trabalho. Ela foi uma líder comunitária da comunidade quilombola, né, na região lá do Guaporé, que é o atual estado do Mato Grosso, ali perto, na Vila da Santíssima Trindade, né, Vila Bela da Santíssima Trindade. O nome do quilombo era o Quilombo de Cariterê, ou Caritererê, por vezes chamados de Quilombo do Piolho também. Quilombo do Piolho porque Teresa foi casada com Piolho. E quando o Piolho comandava esse quilombo, que recebia o nome dele, essa administração que ele exercia era parecida com a do quilombo de Palmares, com a do quilombo do Macaco, porque eles eram homens e eles tinham o mesmo sistema de governar. Mas com Teresa a história foi diferente. Quando ele faleceu, ela assumiu a administração desse quilombo por mais ou menos 20 anos. E no período em que ela se estabeleceu como administradora, foi que ela foi de muita resistência para a coroa portuguesa. Então, é sabido que ela comandou o quilombo lá na região do Vale do Guaporé e que esse assentamento, que eles consideravam como rebelde, e era uma resistência, cresceu tanto militar como economicamente e incomodava bastante os governos escravistas que por 2 décadas atacaram e investiram contra ela, e ela foi resistência, ela foi sucesso. Isso se dava porque a Teresa tinha um modo de governar que era o parlamentarismo. Então, havia os deputados, havia uma casa dentro do quilombo que era separada para que esses deputados fossem até lá, se reunissem com Teresa para tomar as decisões das situações que aconteciam dentro do quilombo. Apesar de ela ouvir os deputados, a decisão final era dela.
Ela era que tomava a decisão, ela era que mandava aplicar os castigos. E ela foi conhecida por aplicar duros castigos. Por que ela aplicava esses castigos? Quando os escravizados chegavam ao quilombo, para que alguns que não quisessem ficar lá saíssem e não dissessem a localização, ou quando eles fugiam, ou quando às vezes poderia ter alguém infiltrado, né? Tá tão acostumado a ser maltratado que quando vê a liberdade fica com medo e poderia, por algum motivo, entregar a localização do quilombo. Então, ela aplicava castigos como enforcamento, fratura das pernas, enterramento vivos, para que eles não desertassem ou não entregassem a sua localização. Isso era uma estratégia de sobrevivência, né? Para que o quilombo pudesse permanecer. A Teresa, ela tinha esse domínio sobre a comunidade quilombola, ela tinha essa ação afirmativa, mas também ela é conhecida pela sábia divisão de atividades, porque o quilombo, nesse período, ele se mantinha forte, se mantinha eficaz. Olha a situação histórica que acontecia. Nessa região do Mato Grosso, nessa época, estava havendo muita extração de pedras preciosas, extração de minérios, e estava vindo muita gente para a cidade, né, do Mato Grosso. Quando muita gente vem, consome, não replanta, não repõe, fica escassos alimentos. Essa era a realidade da cidade. Dentro do quilombo, a realidade era outra. Como ela soube dividir bem os trabalhos, dividir bem essa força braçal, tinha domínio da agricultura, tinha um domínio de até, fala-se de ferreiros dentro do quilombo, o quilombo não passou por necessidade. O quilombo teve, enquanto a cidade contrastava, né, estava com escassez de alimentos, escassez de várias outras coisas, dentro do quilombo havia uma prosperidade. Porque ele diz assim, Edip Pinar, né, que tal abundância se relacionava à forma de apropriação da terra pelo trabalho. Os escravizados já trabalhavam nos engenhos dos senhores. E quando eles vinham para o quilombo, eles aplicavam esse trabalho, mas agora em benefício próprio, em subsistência própria. Então, o quilombo ele se tornou próspero, se tornou forte, né? E por isso ele conseguia resistir a essas investidas da coroa portuguesa. Então ele fala, a disponibilidade de mão de obra e, sobretudo, o trabalho cooperativo e a solidariedade social faziam com que essa prosperidade, com que essa abundância dentro do quilombo se mantivesse por muito tempo. Então, pela capacidade de liderança, pela resistência à escravidão, tornou-se um símbolo das lutas das mulheres negras, e na data da morte dela, em 25 de julho, foi instituída por uma lei federal como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Ela também inspirou muitas obras acadêmicas, literárias e artísticas, como tema de uma escola de samba, né, da Escola de Samba Viradouro, em 1994, que tinha como título Teresa de Benguela, uma rainha negra do Pantanal. E o mais recente é um livro de Jari de Araras, que é Heroínas Negras Brasileiras. Esse livro ele é escrito em cordéis, em 15 cordéis, e conta a história de Teresa de Benguela. Então, eu encerro a minha participação por aqui e convido vocês a permanecerem ouvindo a Jussara e a professora Vacir. Olá, parabéns, Melry, adorei sua apresentação. Que bom que você está aqui com a gente. Estão conseguindo ver meu slide? Sim? Eu não estou conseguindo ver muito bem ele, mas... eu acho que eu sei, porque ele não está em modo de leitura. É isso, né? Deixa eu parar a apresentação aqui e vou... novamente abrir ele em modo de leitura. Só um instante. Já vamos dar sequência, pessoal, me desculpem. Sem problemas, Jussara. Enquanto isso, é bom lembrar que as pessoas que quiserem se sentirem à vontade para fazer perguntas,
pode fazê-las no chat, ou se for acadêmicos e acadêmicas da nossa turma, pode fazê-la também durante o debate. Então, fiquem bem à vontade para participarem, contribuírem, nós vamos ter esse momento também. Obrigada, professora. Então, nós temos aqui no meu primeiro slide, né, uma identificação do projeto, que eu já falei, e já expliquei o porquê desse motivo, a minha apresentação, também já falei aqui para o pessoal, e agora eu quero retomar a nossa reflexão falando sobre essas tentativas de apagamento da historiografia nacional de heroínas negras como Teresa de Benguela, né, e hoje, em especial, nós vamos falar de Teresa, né. Primeira coisa que eu gostaria, que eu identifiquei quando eu iniciei as pesquisas, é que eu tive dificuldades para encontrar fontes históricas. E aí já começa os problemas que a gente vai pontuar aqui, né? Quer dizer, a prova de que houve esse apagamento é que existem poucas produções científicas, poucas pesquisas, né? E isso resulta numa dificuldade quando alguém busca informações sobre essas lideranças africanas, escravizadas no Brasil. Então, assim, surgem essas dificuldades já na hora de você buscar fontes históricas, né? Outro ponto importante é a falta de registro sobre as origens de Teresa, local de nascimento, data de nascimento e tal. A gente sabe que os escravizados que eram trazidos da África, eles não se tinha esse cuidado de registrar nada. Na verdade, eles não queriam deixar provas, né, contra eles próprios, os comerciantes negreiros, né, não queriam deixar provas contra eles próprios desse sequestro, desse genocídio que eles estavam cometendo, né. Então, a gente sabe que não tem registros dela, só que também não houve investigação sobre esse registro até hoje, sobre essas origens dela, de onde ela seria e tal, local de nascimento, a idade, essas coisas. Ao passo que deixaram bem registrado a sua morte, né? A Melry colocou aqui sobre a data da morte, daí a data da morte passou a ser um dia de comemorar essa resistência, um dia de relembrar, na verdade, essa resistência, né? Então, a gente consegue perceber e ficar evidente essa tentativa de apagamento por coisas, assim, bem simples, como essas dificuldades em encontrar fontes históricas e registros, né? Aí eu fico refletindo sobre o motivo desse apagamento, né? O motivo desse apagamento sobre Teresa é porque ela era escravizada e fugitiva? É porque ela era uma resistência que incomodava demais? Ou porque ela era uma mulher negra e que oferecia resistência e que provocava um sentimento de fracasso por parte das tropas, do Estado e tal. Então, quer dizer, a gente precisa refletir sobre todas essas questões, né? Ou seria o conjunto de tudo isso que incomodava tanto a coroa portuguesa a ponto de tentar apagar tudo que se referisse a Teresa, né? A Melry colocou aqui sobre a forma de organização do Quilombo do Quariterê a modo de parlamento, né? Então, a gente tem aqui um trecho que são, assim, uma das poucas coisas que ficaram registradas sobre a Teresa, né, que está nos anais de Vila Bela da Santíssima Trindade, do ano de 1770, governava esse quilombo a modo de parlamento, tendo para o conselho uma casa destinada para a qual, em dias assinalados de todas as semanas, entravam os deputados, sendo o de maior autoridade, tido por conselheiro, José Piolho, escravo da herança do defunto Antônio Pacheco de Moraes. Percebem que nesse registro eles fazem questão de identificar a origem do agente escravizador do José Piolho, né? Escravo da herança do defunto Antônio Pacheco de Moraes, né? Isso faziam tanto que eram chamados pela rainha, que era a que presidia e que naquele negral Senado se assentava e se executava à risca, sem apelação nem agravo.
Então, o que eu pude perceber disso aqui? Existe também algumas discordâncias entre os historiadores se a Teresa teria herdado a liderança do Quilombo do Quariterê quando José Piolho morreu ou não, porque é possível uma interpretação desse texto dos Anais de Vila Bela de que ela já presidia a sessão e ela já era rainha quando o marido ainda estava vivo, né? Então, assim, eu fiquei tão encantada em analisar essa interpretação desse registro histórico que eu falei assim, peraí, não quer dizer que o marido dela precisou morrer para ela assumir a liderança. Tudo pode ser, quer dizer, a gente torce, né, as mulheres, tudo indica que ela já era a líder, mesmo tendo o marido vivo, porque o José Piolho, ele era um conselheiro, né, segundo esse texto aqui, e ela é que presidia a sessão, né, então, assim, mais um motivo para a coroa tentar esmagar ainda mais esse quilombo, porque o fato de ser comandado por uma mulher, né. Outro ponto que ficou bem, que eu fiquei bastante surpresa quando eu descobri, é que ninguém sabe até hoje aonde fica o Quilombo do Quariterê. Eu falei, peraí, como assim? Né? Então, a ausência de pesquisas arqueológicas que pudessem, através de fontes não escritas, né, resgatar tudo isso, resgatar essa história, reescrever essa história, também nunca foi financiada por nenhuma instituição de pesquisa, nunca foi, não houveram iniciativas nesse sentido, né? Então, a gente sabe que hoje se pesquisa coisas muito mais antigas, e uma situação como essa, que é possível a gente descobrir com os apontamentos, ficava às margens do Guaporé, ficava entre Vila Bela da Santíssima Trindade e o Guaporé, né? Então, quer dizer, não seria, creio eu, tão complicado de se encontrar os vestígios históricos do Quilombo do Quariterê. Então, quer dizer, não dá importância para isso, não financiar uma pesquisa nesse sentido também é uma forma de apagamento, na minha visão. Outro ponto que eu gostaria de discutir é a questão da morte dela, né? A gente debateu, eu, a Mel e a professora Vassi, a gente às vezes até pensa de formas diferentes, né? Os registros, eles são ambíguos, por quê? Porque existe essa versão da historiografia nacional, né? E existe algumas outras versões que insinuam outras situações. Então, são ambíguos os poucos registros sobre a morte de Teresa. Um documento da época afirma: em poucos dias expirou de pasmo. E aí depois, no próximo slide, eu quero retomar esse termo pasmo para a gente refletir sobre isso. Em 1770, deu-se o ataque ao Quilombo. Foram presos 44 negros, inclusive a rainha, que vendeu caro sua derrota, não permitindo que a levassem viva para humilhações e sevícias de praxe. Provavelmente tomou veneno de folhas, que tão bem conhecia, e morreu a caminho de Vila Bela, atrapalhando os planos de seus captores. Quem fez essa citação foi a professora Francislene Pereira Neves, né, que a gente não sabe ao certo as fontes que ela pesquisou para essa colocação, né? Mas, assim, no meu roteiro, eu adorei essa história. Por quê? Porque, para mim, o fato da Teresa ter tido a coragem dela própria tirar a sua vida, não dando aos seus algozes, né, a chance de fazer isso com ela, eu acho, assim, das atitudes de extrema resistência e extrema coragem, entendeu? Então, assim, eu optei. Claro que o meu roteiro é uma obra de ficção baseada em pesquisas, né? Mas eu optei em escolher essa versão de que ela preferiu tirar a própria vida do que deixar que os seus algozes tirassem a vida dela, ela passasse por humilhações, por situações como marcação no rosto, como a Melry colocou nos nossos debates anteriores, né, Melry? Você acabou nem citando. A gente comentou sobre a marca de
a ferro quente no rosto, o F de fujão, que eles faziam isso com todos os escravizados que eram resgatados, né, de quilombos, resgatados por eles, né, eram capturados por eles. Então, o que acontece? A Teresa não aceitou isso, falou, não, comigo não. Então, ela teve uma atitude de coragem extrema. Eu penso que, nesse caso, o suicídio foi uma situação de extrema coragem, e por isso que eu optei por essa versão no meu roteiro. E, assim, eu respeito quem pensa diferente, a Mary já pensa diferente, mas as pessoas podem pensar diferente. E retomando a ideia do pasmo, né, a gente vê também um traço dessa tentativa de apagamento. Por quê? O pasmo, por que usar essa palavra pasmo? Uma palavra que dá tantas interpretações, né? Por que não foram claros no motivo da morte dela? Ou porque não sabiam, ou porque supunham que tenha sido algo, né? E aí utilizar a palavra pasmo. Aí no dicionário a gente vê que pasmo é um sentimento de espanto, surpresa diante de algo que não se espera, admiração, assombro, perda dos sentidos, desmaio. Quer dizer, ela pode também até ter desmaiado e ter colapsado. A gente sabe de casos de pessoas que, quando estão prestes a uma situação de morte, de perigo muito grande, e que a pessoa pensa que vai morrer, ela apaga, né? Então, pode ter acontecido isso. Aí vem a interpretação da professora Paula Almeida. Ela coloca, alguns interpretam esse pasmo como uma forma de suicídio. Pode ser. É provável que a mulher guerreira, dirigente de um exército e líder de um quilombo que resistiria ainda por mais 25 anos, tenha morrido de uma espécie de banzo. E aí também é mais uma situação polêmica para a gente discutir, né? Porque, na opinião dessa professora, poderia ter sido uma espécie de banzo, mas a gente discutindo, né, a professora Vassir lembrou que o banzo não se aplicaria aqui nessa colocação, porque o banzo era uma depressão, uma tristeza imensa de saudade da terra mãe, da pátria deles, né? Então, e dos familiares dos quais eles foram separados e tal. E eu lembro que quando eu estava na graduação e a gente estudou sobre esse período, eu acredito que foi Casagrande Senzala que fala sobre o banzo, né, e cita situações de que alguns escravizados, assim, em atitudes extremas de desespero, de tristeza e de falta de perspectivas de liberdade, de vida, até ingeriam terra para poder tentar o suicídio, provocar a própria morte, né? Porque agora, assim, isso nos leva a uma reflexão, é um assunto meio triste, meio pesado da gente falar, mas isso nos leva a uma reflexão, assim, as condições extremas pelas quais esses seres humanos foram submetidos na nossa história, né, que levavam uma pessoa a tomar tal atitude, né? O banzo ficou, então, caracterizado como essa tristeza, essa depressão, né? E eu também concordo que não se aplica, a professora Paula colocou aqui, mas que não se aplicaria ao banzo essa situação, e sim a uma resistência, a uma inconformidade extrema que a Teresa sentiu naquele momento, porque ela resistiu por muitos anos, né? Ela conseguiu coisas que naquele momento histórico era quase impossível de conseguir, liderar um quilombo, uma mulher negra, né? E aí ter resistido a várias ofensivas e nesse momento ter sido capturada, né? Então, assim, esse pasmo, fica aí essa dúvida ainda, que a gente precisaria pesquisar ainda mais, procurar, às vezes, restos mortais, realizar pesquisas arqueológicas para verificar a causa-morte de verdade de Teresa. E daí aqui eu tenho as referências das quais eu pesquisei, são links da internet, que vão estar, a gente vai colocar disponibilizado para vocês também, caso vocês queiram se informar melhor. Como eu disse, eu tive dificuldades de encontrar material. Lá no início da minha pesquisa, eu pedi ajuda para a professora Vassir, e aí ela falou, ó, Sara, realmente tem pouca coisa disponível sobre a Teresa. E aí as coisas que eu encontrava sempre eram quase sempre repetidas, né? A Melry que me trouxe essa informação de que ela era bastante severa nos castigos dos integrantes do quilombo, né? E é uma informação que eu também não tinha conseguido,
né? O perfil da personagem que eu coloquei no meu roteiro era de uma pessoa assim, uma matriarca firme, rígida, mas assim muito querida e amada pelo quilombo, né? Existem relatos bem interessantes de que ela gostava de ficar cercada de damas de companhia indígenas, e essas damas de companhia participavam com ela de passeios pelo Rio Guaporé de barco. Então, assim, é uma história muito bonita que, assim, eu sonho que um dia o meu roteiro possa encantar algum produtor que tenha um recurso à altura para executar essa obra e nos encantar ainda mais com essa história dessa heroína que a gente tanto admira. É isso, gente. Eu passo a palavra para a professora Vacir, para ela fazer as reflexões e contribuir com essa vasta experiência que ela tem em todos esses assuntos. Muito obrigada por enquanto. Alessandra, você levantou a mão, você gostaria de fazer uma pergunta? Ou não? Eu vou esperar, né, a Alessandra, ver se ela se pronuncia. Enquanto isso, eu vou abrir a minha apresentação. Acho que não deu certo. Deixa eu tentar de novo. Acho que é o modo leitura também que faltou ser ativado, igual eu fiz. Gente, eu quero pedir desculpa porque eu falo rápido mesmo, sabe? E aí, às vezes, a coisa é um furacão. Passou e falei tudo bem rápido. Pronto? Então, boa tarde, gente linda, elegante, sincera. Gosto muito da saudação que o Samilo faz, né? Homens e mulheres e aqueles que não se enquadram nessa classificação. Obrigada pela presença. Agradecer mais uma vez a Jussara por ter nos feito esse convite de discutir um tema tão necessário, tão peculiar, né? Hoje, dia 25, então, próximo mês, nessa data, nós vamos estar aí refletindo ainda mais sobre a presença ausente dessa personagem tão importante para todas nós e para todos aqueles que têm uma identidade em relação à história do povo afrodescendente afro-brasileiro. Então, quando a Jussara me fez esse convite de participar da live, eu comecei a matutar como é que eu poderia colaborar com essa discussão. Então, eu pensei que nada mais importante seria também pensarmos sobre o porquê desse apagamento, que tanto Melry e Jussara pontuou muito bem. O porquê desse apagamento histórico, o porquê desse esquecimento em relação a uma personagem tão importante da formação da história do povo brasileiro. Então, aí eu lembrei, aqui nas minhas memórias, busquei, que eu falei assim, eu tenho uma foto da Tereza em algum canto. Lembrei que eu participei de um evento lá em Cuiabá e assisti a apresentação de um grupo de alunos de um pôster sobre a Tereza de Benguela. Aí estava lá no Face essa foto, fui buscar essa foto novamente. E aí, por minha surpresa, uma amiga minha fez o seguinte comentário na foto, né?
Vou ler aqui para vocês. Grande mestre aí é coisa de carinho, tá? Nos trazendo a saga da liderança de uma mulher negra, guerreira. Confesso, desconhecia a história da heroína Teresa de Benguela. E aí, pasmem, né? Uma pessoa que passou pela universidade, ela é formada, passou pela universidade e não teve conhecimento, não discutiu, não conheceu a história dessa personagem. E aí vem a pergunta, por quê? Será que esse esquecimento e esse apagamento, eles são naturais? Aconteceu porque acontece com outros tantos personagens da história? Nós vamos buscar essa resposta na historiografia e nós vamos ver que não é esquecimento e que não é apagamento. É uma sistemática, é uma forma de escrever história que prima exatamente por essas estratégias discursivas. Então, primeiro, a gente poderia pensar na definição do que é história, né? Então, todo mundo que já passou pelo ensino fundamental, pela educação básica, vai lembrar dessa pergunta lá nos livros didáticos, o que é história, e a máxima da resposta que vinha logo em seguida. É a ciência que estuda o passado, para que a gente não cometa os mesmos erros do presente. E aí, nessa situação que a gente está vivendo hoje, por exemplo, da vacinação da Covid, né? E sabendo que a gente já passou por isso lá na revolta da vacina, no início do século passado, será que a história serve exatamente para isso? Para que nós não cometemos os mesmos erros que os nossos antepassados já cometeram? Mas vamos seguir. Então, essa definição de história que é apresentada para as crianças lá nos livros didáticos, que nós, na condição de professores e de professoras, reforçamos, ela não dá conta de uma dimensão outra da história, que é a história vivida. E nem tampouco da história enquanto produtora do conhecimento científico. Essa definição que aparece nos livros didáticos é uma definição que abarca a história única e exclusivamente a história escolar. Então, vejam, uma dimensão que a história não dá conta é a história do vivido, né? Aqui, nós, nesse exato momento, estamos vivenciando uma situação histórica. E a história, enquanto conhecimento científico, é aquela história produzida na academia, nos cursos de história, de bacharelado, na graduação, na pós-graduação, que obedece tanto aquilo que o professor Samilo cobra da gente, né? O método, a metodologia, as técnicas de pesquisas e tudo mais, para que, sendo a ciência histórica não uma ciência exata, mas ela não pode abrir mão da rigorosidade científica. Quando essa ciência, quando esse conhecimento científico é transposto para a história escolar, já não serão mais esses elementos que vão ser considerados, serão considerados outros que nós vamos ver na sequência, para que a gente possa entender o porquê desse apagamento, o porquê desse esquecimento em relação à história da Teresa de Benguela, que não é diferente da história dos povos africanos e dos povos indígenas. Então, essa escrita da história, a história ela vai ser escrita de uma determinada forma. Daí vimos a definição de história. Então, quais são os aportes? O primeiro é que essa história, ela deseja-se universal. Então, o que é ser universal? É ser única. Então, essa história, ela vem e, ao se definir como universal, ela vai descaracterizar as outras histórias, as outras narrativas, os outros discursos. Uma outra característica é que ela quer ser natural. Então, olha, universalidade e naturalidade.
Então, aonde é que eu vou garantir essa naturalidade dessa história? Nos fatos. E aí tem uma coisa no senso comum que diz assim, fato é fato. Mas, caros amigos e amigas, os fatos também são produzidos, né? Os documentos são produzidos e os fatos são produzidos. E uma outra característica é que, além de universal, natural, ela quer ser verdadeira. Qual é a verdade? As fontes. Quais são as fontes? Os documentos. Se não existe documento, não existe aquela personagem. Logo, ela não existiu. Então, veja como que é uma maquinaria organizada em função desse apagamento e desse esquecimento. Próximo. E o tempo, qual é o tempo dessa historicidade? É um tempo sempre linear. Quando eu estabeleço um tempo que é linear, eu desconsidero aquilo que veio antes daquele tempo. Então, a história oficial do Brasil, 1500. O que existia antes disso? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fala, porque não interessa que isso seja dito. Então, nós temos a característica da universalidade, a naturalidade, a veracidade, a mineralidade. E qual é o personagem que essa história vai privilegiar? Vai privilegiar? Não, vai destacar. O personagem é esse. O personagem vai ser sempre um herói. Qual é o herói? O herói branco, homem, civilizado e cristão. Qualquer outra característica que não se enquadre nesse quadrante, não é considerado personagem histórico. Então, veja, o esquecimento da personagem Teresa de Benguela, ele não é natural, ele é um esquecimento que advém de uma concepção de história que é pensada e que é materializada a partir dessas questões, desses aportes, desses conceitos. Vamos em frente. Então, como é que eu construo? Considerando aqueles princípios da produção escrita, quais são as estratégias discursivas, então, que eu vou me apropriar para fazer fluir essa história? A primeira delas, e a mais importante, é a ideia, o processo de alteridade. O que é o processo de alteridade? A alteridade é a relação que eu estabeleço eu com o outro, nós com os outros. Então, nesse processo, Samir, o negro, né, que eu falava com a Jussara, o escravizado, a autoridade precisa ser estabelecida. Então, como é que vai dar esse estabelecimento? Eu, para me afirmar, aí eu estou pensando na história, a civilização europeia, para se autoafirmar, enquanto aquilo que ela deseja, ela faz o quê? Ela nega isso ao outro. Então, veja, o que foi negado a esse escravizado? A primeira questão e a mais importante de todas, dessa daqui vão derivar todas as demais. Foi negado ao escravizado a sua condição humana. Né? Então, se ele não é humano, para que eu vou criar registros? Porque ele era apenas uma mercadoria. Né? Então, o escravizado deixou de ser humano e passou a ser visto como uma mercadoria. Então, aí algumas pessoas vão discutir comigo e dizem assim, não, professora, mas a escravidão existia desde a antiguidade. Não, a escravidão acontecia em tal povos e tal... Sem problema nenhum. A questão é que a escravidão que foi implantada na África parte desse princípio de negar a humanidade do outro. Havia escravidão lá na Idade Antiga? Sim. Mas o escravo não era ou não perdia esses elementos que nós vamos ver agora. Por exemplo, a identidade. Mary falou da identidade, né? Então, a África é um país. Como é que eu nego a identidade? Estratégia que foi posta lá em 1500 e que ainda existe hoje, com as comunidades indígenas, com as comunidades quilombolas.
eu esqueço, ou eu apago, ou eu desconsidero o lugar, o território, o espaço de onde esse sujeito veio, e digo assim, são negros. Eu envolvo todos num único pacote, num único patamar. Eles são negros, e aí perde a identidade de nigeriano, como a Melry bem colocou, dos ajantes, dos iorubás e tudo mais. Então, essa identidade, né, ao transformar isso em escravizado numa mercadoria, eu vou negar também a ele uma identidade. Próximo. A linguagem, né? A linguagem, assim, quer dominar um povo, o que você faz? Nega a esse povo o direito dele se expressar na sua língua originária. Isso foi feito com os povos escravizados, foi feito com os indígenas. Se nós valorizássemos, nós, enquanto país, tivéssemos um sistema político que valorizasse a história desse país, nós deveríamos falar iorubá, ou tupiniquim, ou a junção disso. Não, mas nós falamos português, que é a língua do colonizador, a língua do dominador. Afinal, moramos na América Latina, acho que Jussara falava disso, né? América, o que conquistou, e Latina, o latino daquele que colonizou. Então, nós falamos a língua do colonizador, Samilo. Como é que a gente vai se livrar dessas amarras da dominação e da escravidão, se nós falamos a língua do colonizador? A história nossa, aí é um prato cheio, né? Então, os povos indígenas, os povos africanos não têm história. O máximo que eu delego a eles é o quê? São mitos, lendas, né? Essas coisas eles têm. Não, história quem tem é os europeus, é o civilizado. Cultura, mesma questão. O outro não tem cultura. O máximo que ele consegue fazer é produzir um artesanato, né? Cultura não, é outro elemento, é outro patamar que esses povos não poderiam ter. E aí nós esquecemos, por exemplo, da África enquanto continente, e quando a gente estuda ou ensina para as crianças sobre a África, e a gente fala para os alunos sobre o Egito, é como se o Egito não fosse África. Está lá na antiguidade, os africanos construindo pirâmides, sistemas de irrigação, sistema econômico, sociedade, religião, e tudo isso é sistemicamente apagado. Próximo. Sociedade, né? Nega a linguagem, nega a sociedade, né? Que a incapacidade desses povos de se organizarem, e por isso a necessidade de destruição dos quilombos. Por quê? Porque os quilombos era a prova viva de que os escravizados, fugidos da escravidão, conseguiam sim se organizar socialmente, conseguiam sim ter uma economia de subsistência, conseguia sim ter um sistema político representativo. Então, a existência do quilombo era uma ferida viva no sistema colonial. E religião, né, gente? Religião essa, então, nega a cultura, nega a religião, nega tudo. E na atualidade, por exemplo, você vê igrejas cristãs e igrejas evangélicas que não pagam impostos para o governo, são isentas. Mas os terreiros, eles têm que ser... se eles existem às escondidas, nos quintais escondidos dos pais de santo. Porque se eles apresentarem notoriedade, eles são invadidos, são destruídos. Então, isso é uma estratégia que está posta em funcionamento desde todo sempre. Então, o apagamento passa por todo esse processo de negar a identidade, a linguagem, a história, a cultura, a religião. Muito bem. E a ciência, né? Quem é que faz ciência? O civilizado,
né? Aquele que está no topo da pirâmide. Fora, abaixo disso, nós temos saberes, nós temos crendices, nós temos mitos, nós temos lendas, mas ciência, o povo indígena e o povo africano não pode ser ou não são possuidores de ciência dentro dessa estratégia maior que é o processo da alteridade. Então, eu nego ao outro aquilo que eu não quero que ele seja o que ele tem. Já passou das 15, viu? Como não vai dar, eu não vou conseguir falar isso. Bom, e aí nós vamos para a escrita da história. Então, é preciso reescrever. E aí, pensando bem, eu acredito que não é nenhuma reescrita. Nós precisamos escrever a história da população africana e da população indígena. Então, eu trouxe para vocês simplesmente 2 exemplos, para a gente ver como é que isso pode ser feito na prática. Então, primeiro, bora, Samir. Então, lá no livro didático, nós ensinamos isso para as crianças. Olha como é que ocorre o discurso. Lá no livro didático é posto assim, ó, os escravos eram negros vindos da África. A gente acha tão ingênuo, né, esse discurso. Quando eu digo que os escravos eram negros que vieram da África, eu naturalizei. Né? Eu tiro o contexto histórico e naturalizo. Como é que isso deveria ser dito às crianças, ou posto no livro didático? Vejamos. Os negros foram escravizados e transportados da África pelos colonizadores. Olha, mudou totalmente o discurso. Muda totalmente a lógica, porque no primeiro exemplo eu tenho os negros, os escravos eram negros vindo da África, como se vir da África fosse uma opção do sujeito. O vir é um exercício do direito máximo, do ir e vir. Eles não vieram. Eles eram mercadoria, eles foram transportados. Outro exemplo. Mais à frente, a história prossegue e traz esse fato. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea que libertou os escravos. Como isso deveria ser posto? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea que pôs fim ao sistema escravista. Né? Pôs fim ao sistema escravista. E aí eu posso continuar. Por que pôs fim ao sistema escravista? Porque esse sistema deixou de ser lucrativo para a coroa. Em todo o sistema colonial, o sistema escravista de comprar e capturar escravizados na África, trazê-los para o Brasil, para produzir, e o produto desse trabalho ser levado para a Europa consumir, foi lucrativo durante 500 anos. Só que, de um dado momento, deixou de ser porque esse país precisava entrar numa outra lógica produtiva. E o escravo já não era uma mercadoria que ia promover esse novo cenário econômico. Vamos em frente. Então, aí um exemplo de como é posta essa história e como é que nós poderíamos fazê-la fluir. Então, como é que se dá essa estratégia, né, de discursiva? Então, eu vou citar aqui, pode passar todas elas, Samilo. Por exemplo, eu apago a história, né? A história, eu apago a história no sentido assim, de eu nego que o escravizado foi um personagem que lutou pela sua liberdade. E aí eu trago para vocês todas as revoltas que ocorreram no período colonial e após período colonial, onde e quando todos os personagens envolvidos nessas revoltas foram negros e negras. Né? A revolta dos Malês, 1835, a Balaiada, a Conjuração Baiana, a Guerra do Paraguai. O que é que nós sabemos da Guerra do Paraguai? Nós sabemos quem é o patrono do Exército Brasileiro, né? Duque de Caxias. Mas nós não sabemos o que foi essa guerra, que foi travada entre Brasil, Argentina e Uruguai
contra o Paraguai, que estava se destacando na América Latina como uma grande potência. Então, o Estado brasileiro se organizou e prometeu, convocou os negros e prometeu a eles que aqueles que lutassem na Guerra do Paraguai, ao retornarem, seriam libertos. Eles estão esperando até hoje essa libertação. E depois nós temos a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata é um acontecimento lindíssimo na história do Brasil, Jussara, e que tem a ver com a história de Rondônia, porque ao término da Revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1910, Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, os marinheiros negros tomaram a cidade do Rio de Janeiro. Nossa, eu, assim, fico emocionada de ver uma cidade sitiada por negros. E o fim dessa revolta, o que acontece? Aqueles que foram capturados foram trazidos, mais uma vez, foram exportados para Rondônia, Porto Velho, para trabalharem na construção da estrada de ferro-madeira Mamoré, no navio Satélite. Essas histórias quebram aquela identidade que é forjada do povo brasileiro como um povo pacato. Por isso que não interessa que essas histórias sejam ditas, sejam contadas para as nossas crianças, porque elas não podem construir uma identidade aguerrida, uma identidade revolucionária. Nós precisamos criar uma identidade de um povo pacato. E aí eu nego, apago todas as revoltas que ocorreram nesse país e que o protagonismo principal foram dos índios, foram dos negros, foram das mulheres. Falar das histórias dos quilombos e da mulher negra na participação desses quilombos, então, nem pensar numa coisa dessa. Né? Então, a dificuldade que Jussara teve em pesquisar e achar documentos, que foi a mesma que a Melry apresentou, é proposital. Né? É uma estratégia que foi posta, né? Não é natural. Isso tudo foi posto em frente. E aí nós temos assim que pensar, por que algumas coisas são apagadas e por que outras são exaltadas? A exemplo da ideia da democracia racial. Por que se fala tanto nesse país de uma democracia racial? Observem essa foto que foi tirada em 1899, lá no Rio de Janeiro, capital do país na época, e que retrata isso que é a democracia racial, né? Uma criança branca montada nas costas de uma criança negra. Ah, professora, mas isso é coisa que acontecia lá em 1500, hoje não acontece isso não. Mostra isso, amiga, pra gente. A próxima fotografia. Olha aí, Madalena, 46 anos. Essa criatura foi resgatada no sentido máximo da palavra, estava na casa de um professor universitário lá em Minas Gerais, onde ela foi levada com 8 anos de idade e trabalhou como escrava até os 46 anos de idade. 38 anos de idade. 46, então ela chegou nessa casa com 8 anos. O sistema escravista acabou, mas no imaginário da classe abastada desse país, eles ainda querem uma escravidão, eles querem uma negra servindo na cozinha. Eles querem uma aia que possa brincar e educar e cuidar da criança. Como nós vimos o caso daquela senhora que desceu do apartamento para cuidar do cachorro da madame, enquanto o filho dela foi assassinado, morreu em função do descuido. Se fosse inverso essas histórias, hein, gente? Pense nessa possibilidade, né? Não existe essa possibilidade, né? Então, essa democracia racial, eu digo assim, existe democracia racial? Existe. Desde que o negro se convença a ficar nesse lugar que está posto para ele. Aí sim nós vivemos numa democracia, beleza, negros e brancos, índios, todo mundo bacana.
quando o negro, a pessoa negra, a comunidade negra se organiza e vai reivindicar os seus direitos, o direito à fala, o direito à história, o direito à memória, o direito de ascensão social, o direito de transformação social, aí nós vemos o quanto que essa democracia é falha, né? Em frente. Então, aí eu pergunto para vocês, a história tem uma cor? Claro que a história tem uma cor. A história brasileira tem uma cor, a cor branca. Não tem outra cor. É essa história que é pintada nos livros didáticos, em todos os aportes que se fazem necessários. Só para lembrar, as fotografias que aparecem na minha apresentação, elas foram tiradas, registradas durante o trabalho de campo que eu fiz da pesquisa com as Folias de Reis. E aí, então, vamos pensar, a cor da história do Brasil é a cor branca. Em frente. Lá na África, tem um pensamento que diz assim, ó, até que os leões tenham seus contadores de história, os contos das caçadas irão sempre glorificar os caçadores. Esse, Mary, é um provérbio iorubá. Aí vamos trazer isso para a história. Né? Como é que ficaria? Ó, até que a nossa gente, né? Quem é a nossa gente? A gente preta, os índios, os homossexuais, né? As mulheres, os deficientes, todos esses que foram excluídos sistematicamente da história do Brasil, até que a nossa gente tenha os seus escritores, a história do Brasil irá sempre glorificar os colonizadores, viu, Jussara? E aí eu deixo aqui um desafio para essa turma da pedagogia, dessa turma de história que está nos ouvindo. Vamos pesquisar sobre a história da nossa gente, sobre a história do povo africano, sobre a história dos povos indígenas, sobre a história dos homossexuais, das pessoas deficientes, das pessoas moradoras de rua, das empregadas do sexo, das empregadas domésticas. A universidade tem que dar voz, a universidade tem que garantir o direito de fala e de existência desses povos. E se nós não nos comprometermos com essas pessoas, quem fará isso? Daqui a 500 anos vai ter alguém clamando ainda pela necessidade da existência dessas histórias. Então, foi nesse sentido, pode avançar um pouquinho mais, que eu fiz questão, junto com grupos de alunos, de publicar esse livro, Os Guardiões dos Santos Reis. Tem tudo a ver com a história dos quilombos? Tem tudo a ver com Teresa de Benguela? Tem sim, porque quem faz Folias de Reis no Vale do Guaporé é a gente preta. São os negros, descendentes dos quilombos que existiam no Vale do Guaporé. Então, esse é um registro histórico. Esse é um registro que conta a história da nossa gente. E isso é possível ser feito, isso precisa ser feito para quê? Para que outras possibilidades de escrita de história, né? A escrita da história dos povos indígenas, dos povos africanos, ela implica em mover a estrutura discursiva que sustenta o modelo de educação desse país. Um modelo de educação branca, né? Cristã, civilizada, que não nega por esquecimento, mas que nega por um projeto sistêmico de apagamento e esquecimento de todas essas outras histórias que poderiam fervilhar o espaço das nossas salas de aula. E, por fim, é essa minha contribuição, pode passar mais uma, a última. Eu me coloco à disposição, Jussara, para outros projetos, me coloco à disposição de todos vocês que queiram, em outros momentos, que a gente possa discutir sobre cultura, sobre Folias de Reis, sobre sociedade, sobre outras tantas temáticas. Então, aí são os meus contatos. Para quem não me conhece, quiser entrar em contato,
eu agradeço a participação e nós vamos encaminhar da seguinte forma. A Jussara agora fará as considerações finais, a gente encerra a gravação da live e continua na sala para conversar com as pessoas sobre questões tantas que eu acredito que todo mundo queira falar um pouco mais. Então, de antemão, eu já agradeço esse momento, agradeço a oportunidade, agradeço a Melry por ter aceito o convite, que é importante que vocês também, acadêmicos e acadêmicas, estejam envolvidos nesse processo de discutir as questões sociais, não pode esperar terminar a graduação para depois garantir o direito de fala. Esse direito de fala tem que ser proporcionado na formação, é esse o momento. Então, muitíssimo obrigada, Jussara. Eu peço que você encerre a live, depois fica para a Melry, e depois eu encerro a gravação e a gente continua. Muito obrigada. Professora Vacir, nossa, a sua fala fez todo o sentido para todas as nossas dúvidas, as nossas angústias na hora de buscar fontes históricas para minha pesquisa. Assim, ficou tudo claro o porquê de tudo isso, porquê desse apagamento. Nossa, assim, gratidão, gratidão a você, a Melry, gratidão ao universo por ter colocado essas pessoas no meu caminho e que a gente possa ter contribuído um pouco com a formação desses acadêmicos. Eu gostaria de colocar aqui, quando você colocou a situação que a situação de escravizados ainda permanece hoje, eu me emocionei aqui porque eu me coloquei nessa condição. Em 2019, nós tivemos uma experiência, vou contar bem rápido, nós tivemos uma experiência de ir para os Estados Unidos, tentar a vida lá. E eu me vi nessa condição, né? E aí, tipo, eu já tinha uma empatia por essa causa dos afrodescendentes, e quando eu me vi nos Estados Unidos da América, uma latina, trabalhando com limpeza, né? E eu tendo toda essa consciência da minha formação no curso de História e tal, aí eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, a empatia, o se colocar no lugar do outro, foi um exercício, assim, que foi duro, foi barra pesada, mas que, assim, acrescentou demais na minha pessoa. Então, assim, eu fiquei muito mais sensível a essa causa e eu estou à disposição para novos projetos também. E, mais uma vez, muito obrigada, professora Vacir, Melry, que será uma professora em breve, querida, simpática, dedicada, e será uma excelente profissional com uma carreira acadêmica aí esplendorosa. Gente, gratidão aos alunos que se dispuseram a participar. Eu encerro agora essa live agradecendo mais uma vez ao governo do estado de Rondônia pela oportunidade de ter fomentado essa pesquisa e ter oportunizado para a gente discutir esse assunto. E eu peço licença que eu não vou poder continuar assistindo a aula de vocês, porque quero convidá-los para a exibição do Boi de Gaia. Eu e o meu marido estamos envolvidos na produção do Boi de Gaia, da professora Leonice de Moura, e a primeira exibição será segunda-feira. Então, eu tenho que encerrar a live aqui, correr lá, auxiliar ele nas edições, para a gente poder fazer aquele espetáculo lindo acontecer na segunda. Segunda, terça e quarta, às 8 da noite, as exibições do Boi de Gaia. E lembrando que do livro da professora Vacir também. É um livro fantástico, eu quero aproveitar essa oportunidade de exposição da nossa live para divulgar esse material lindo de fotografia, de escrita, tá assim, tá impecável, gente. Eu recomendo a todos, procurem a professora Vacir que vocês conseguem adquirir um exemplar, ok? Gente, beijo imenso, gratidão a todos. Melry, você gostaria de se pronunciar? Só agradecer pelo convite, né, pela oportunidade. Pedir desculpa que eu estava nervosa, então se eu errei, se eu gaguejei, me perdoe, me desculpa, estou aprendendo. E agradecer a Vacir, a Graça, Gracinha, te amo, viu, Gracinha? Feliz aniversário. Ao Samilo, porque só foi possível... A professora Leonice, que está conosco. A professora Léo. Só foi possível estourar essa bolha e ir atrás dessa pesquisa porque eu conheci vocês.
porque senão eu estava vivendo numa bolha, achando que racismo era mimimi, achando que isso não ia importar na minha vida, e eu não estava em busca de conhecer minha identidade. Estava aí com identidades distorcidas. Então, sou muito grata, muito obrigada aos professores pelo trabalho de vocês, porque salvam vidas. Muito obrigada. Nós e a galera que agradecemos também. A gente vai junto, vai crescendo a nossa turma, as colegas de história, a Gabi, as amigas que estão assistindo, minha prima que está participando, minha família está participando, gente. Obrigada a vocês todos. Então, vamos encerrar a gravação para ir para o outro momento. Beijo, pessoal.